Olá, no Viva Saúde de hoje a gente vai falar sobre miomas e também sobre a endometriose. Saiba que sentir dor não é normal. Quer saber mais sobre esse tema? Então fica com a gente que o Viva Saúde está no ar. E em nome da Unicred e da Maria Rocha, eu recebo hoje aqui o Dr. Mário Durli, ele é ginecologista, e a gente vai conversar um pouquinho então, doutor, sobre essas doenças, né? Tanto mioma como endometriose, enfim. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje. Bom, muito obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer as dúvidas. Né? Com certeza. Doutor, vamos começar pelo mioma? Vamos. O que é um mioma? O mioma é um tumor benigno. Só que se eu falar que é um tumor, para uma mulher, para uma paciente, já cai de costas, né? Não escuta nem o benigno. Não, ali já desliga. Tá. É um nódulo benigno, né, que cresce em músculos. E o lugar mais comum é o útero. É muito mais comum, tanto que a gente sempre pensa nele, né, em doença ginecológica. Então, é um nódulo benigno que cresce no meio das fibras musculares do útero, porque o útero ele tem uma porção considerável dele muscular, né? Então, ele é um nódulo benigno. Mas ele pode não estar só no útero? Ele pode ter em outros lugares? Pode, em outros músculos. Mas é bem mais raro, sabe? Ah, sim. E a gente tem só a gente tem não, né? As pessoas que desenvolvem, elas desenvolvem um mioma ou podem ser vários? Pode ser múltiplos. Sem uma causa específica? É ao acaso, né? Tem alguns fatores de risco, sempre aquelas pesquisas, né, de o que proporciona, como ele surge, por que ele surge, mas ainda a gente não consegue responder isso. É algo ao acaso que acontece, que uma célula começa a se proliferar demais e vai formando aquele aglomerado de células até formar um nódulo. É um crescimento desenfreado, né, daquela... E quais são os prejuízos para uma mulher que tem mioma? Sabe que a maioria das mulheres não tem prejuízo nenhum. Não sentem nada? Não sentem. Tem pouco sintoma, faz um exame e descobre por um exame de rotina que tem um mioma, e boa parte dessas mulheres a gente só precisa acompanhar, fazendo exames periodicamente para saber se eles continuam ali do mesmo jeitinho. Mas os sintomas, o prejuízo para aquelas mulheres que têm algum prejuízo, né, principal, é perda de qualidade de vida, seja por dor ou por sangramento menstrual muito volumoso, e em alguns casos dificuldade para engravidar. Ah, em alguns casos pode ter essa dificuldade? Pode. Porque dependendo da região onde ele esteja? Isso. Depende de onde que ele cresce no útero, ele pode obstruir, né, o caminho do espermatozoide, do óvulo. Sempre uma maneira bem simples de pensar nisso de gestação, entre os fatores que precisam estar bons, esse é o caminho para que o espermatozoide e o óvulo se encontrem. A sementinha do papai e a da mamãe precisam se encontrar para ter a fecundação e aí gerar um embrião. Se por um acaso um mioma seja volumoso demais em determinada posição no útero, ele pode ocluir a passagem das trompas, né, das tubas uterinas. E é justamente nelas que acontece a fecundação. Então o espermatozoide não vai conseguir chegar até lá para fazer a fecundação. Mas aí nesse caso, é uma indicação cirúrgica tirar o mioma? Nesse caso é. Nesse caso sim. Porque se a causa de infertilidade for essa, né, você retira o mioma, mas não retira o útero, logicamente. Não, a pessoa claro. quer engravidar, né? Retira o mioma ou os miomas que possam estar atrapalhando. Eles podem ficar muito tempo só de um mesmo tamanho? Eles podem crescer? Pode. Eles podem crescer até um determinado tamanho e estagnar ali até a menopausa, onde a tendência é diminuir. A tendência depois da mulher entrar na menopausa é que eles comecem a diminuir até ficar pequenininho ou até mesmo imperceptíveis, dependendo do tamanho. E doutora, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu vi um vídeo seu interessante, eu até anotei como pauta, você dizendo sobre que a menopausa ela pode ser uma aliada. É por isso, né? Então explica pra gente, doutor, por quê?
Vai ter um monte de vezes, mulheres querendo brigar com você, mas explica então, o às seu vezes eu ponto sou de meio vista. midiático, né? Explica o seu ponto blogueiro. de vista. Por que a menopausa pode ser uma coisa boa? Eu gravei um vídeo e falei justamente isso, né? Que a menopausa pode ser uma aliada. Porque sempre que a mulher pensa na menopausa, a maioria das mulheres pensa como algo muito negativo. E não é. Primeiro que não é negativo porque é o natural, vai acontecer. Espero que aconteça com todas as mulheres. Significa que ela está envelhecendo. E depois da menopausa, várias doenças ginecológicas que sofram estímulo hormonal de esteroide feminino, principalmente o estrogênio, que é um hormônio feminino produzido pelo ovário, e que na menopausa a produção fica muito baixa, ou quase zero. Toda doença que depende dele para se manter ativa tende a regredir. Os miomas, mioma, adenomiose, endometriose, são doenças que elas têm estímulo, elas são estrogênio dependente, digamos assim, de maneira grosseira falando. Então, se o hormônio vai diminuir, a tendência é que pare de estimular aquele nódulo, né, do mioma e ele comece a regredir e ele vai degenerando, calcificando, enfim, vários tipos de degeneração, ele vai diminuindo e para de dar sintomas. Então, a menopausa é uma aliada para a mulher que tem miomas. E se a gente falar da endometriose, isso também pode acontecer? Também. Porque é uma doença que depende do estrogênio para ser estimulada. Tanto que o tratamento da endometriose, mudando agora de mioma para endometriose... Isso, vamos entrar na endometriose. O tratamento da endometriose, para os miomas a gente também faz algo similar. O uso de medicação, o principal é usar uma medicação chamada progestágeno. É como um anticoncepcional, tem progestágenos. Eles simulam a ação da progesterona, que é um outro hormônio produzido pelo ovário. Esse hormônio ele meio que bloqueia os picos de produção de estrogênio. Ele vai dar uma controlada nisso. Porque todos os meses a mulher que não usa nenhum anticoncepcional e tem uma saúde de ovulação normal, boa, ela tem picos hormonais. E um dos hormônios que tem esses picos é o estrogênio, que alimenta essas doenças. Então, se a gente usa, por exemplo, medicações que evitem esses picos, a gente vai estar fazendo um tratamento clínico daquela doença, como endometriose, adenomiose, mioma. E na menopausa, não vai precisar dessa medicação, porque simplesmente a produção do estrogênio, ela não é que ela só não vai ter os picos, ela vai ficar praticamente zerada, né? E o calor? Aí enfrenta. Aí é a parte negativa. Nesse vídeo eu não falei do ponto negativo, né? Eu só contei a boa notícia. Isso, mas tá bom. Doutor, então agora vamos falar um pouquinho da endometriose. E a gente sempre fala endometriose, a gente já relaciona com dor, né? Quando a gente fala em endometriose, o que a gente pode caracterizar o que é a dor? Porque assim, né? Não pode... se você menstrua, é normal não sentir dor. Mas muita gente fala que o normal... Não, menstruação cólica é normal. Então, assim, quando a gente fala de endometriose, como que a gente pode, né, caracterizar ou conceituar essa dor? O que é o normal e o que é o anormal? Eu sempre digo que sentir dor não é normal. Mas é claro que é uma frase muito genérica, né? Tem situações normais que podem causar dor. O problema é qual dor. Então, na menstruação, pode existir cólica menstrual normal? Claro que pode. Durante a menstruação, o útero ele vai ter ali umas peristalses, pequenas contrações, para que aquele sangue, aquele produto que está dentro do útero saia. Isso pode gerar um pouco de cólica. Mas olha que eu falei, um pouco de cólica. Algo que não atrapalha a qualidade de vida. Eventualmente vai precisar de um medicamento, mas aí toma uma medicação simples e a dor vai embora. Ninguém deixa de fazer as suas atividades de trabalho, de lazer, por conta daquela dor. É algo fácil de lidar. Sim. A dor da endometriose é diferente. A mulher que tem a dor causada pela endometriose é outro nível. A qualidade de vida fica bem deteriorada, né? Atrapalha muito a mulher. E esse nível de dor pode incapacitá-la, por exemplo, de trabalhar? Pode.
Aliás, é algo muito comum. Isso. Então, assim, muitos atestados, né? Então, assim, daqui a pouco, até a mulher é difícil, mas, assim, é taxada como, não quer vir trabalhar que tá lá com dor. Mas, assim, ao mesmo tempo fica com medo de ser demitida porque não consegue voltar, pega atestado, e ao mesmo tempo não consegue trabalhar. Então, eu acho que o psicológico de uma mulher também com endometriose, nesse sentido, é muito difícil. É mais um ponto de muito importante que atrapalha a mulher portadora de endometriose esse. Eu fiz uma pesquisa em São Paulo em comparativo de mulheres com endometriose e mulheres sem endometriose. Essa pesquisa que eu não publiquei ela ainda, estou em conclusão da escrita dela, mas a análise dos dados eu já posso antecipar. Mulheres com endometriose, elas têm muito mais afastamento do trabalho, não vão trabalhar, e tem muito mais também uma outra coisa que a gente não pensa. Vão trabalhar, mas não conseguem executar o seu trabalho adequadamente. Sabe aquela coisa de corpo presente? Porque atrapalha muito. Imagina você com uma dor. Existe uma maneira de avaliar a intensidade de dor que é pontuar ela, dar uma nota de 0 a 10 a dor. Sendo que 0 é nenhuma dor, 10 é a pior dor que existe. Imagina você estar com uma dor que você dá uma nota 8, 9 para essa dor. Ou seja, uma dor terrível. E você está lá no teu trabalho. Teu trabalho é, vamos pensar, algo que exige atenção. Sei lá, você é contadora. Porque eu não sou um cara muito afeito aos números, sabe? Então acho que é algo muito difícil. Um advogado. Tá. Olha, com tanta lei que a gente tem no Brasil, dá até vergonha tanto de lei. Aí, poxa, aquela advogada, ela vai conseguir ter a atenção adequada para o trabalho dela com uma dor 8? Ou mesmo se for um trabalho manual. Depende do corpo, né? Serviços gerais. Não consegue. Não consegue. A pessoa não consegue. Ela vai fazer 10% do seu trabalho. Eu já falei isso aqui nos videocasts que eu gravei, que eu tive tenho endometriose, e no meu trabalho, o ato de sentar e levantar era um sacrifício. Porque no ato de sentar, eu não sei, né, você pegava e doía. Então, assim, eu quero beber água. Alguém tem que pegar água pra mim. Porque eu não conseguia ficar fazendo esse movimento de sentar, levantar e andar. Então, assim, é realmente algo que eu tenho propriedade para dizer que dói mesmo. Não, e como fazer isso que você está fazendo agora? Uma conversa, assim, descontraída, tá com um sorriso no rosto e tá com dor? Não terrível. tem. Mas, assim, conseguir, claro, né, controlar, enfim. Eu acho que uma das coisas que me ajuda muito é não menstruar, realmente, né? Na menstruação em si, era em casa, não tem como, né? Deitada, chorando, cancela, porque daí né? fica... Então, eu vejo que... E essa tua pesquisa, eu acho que vem muito ao encontro assim, do que a gente está falando, de tanto ser prejudicial pegar muitos atestados, quanto estar no trabalho e não render, né? E estar ali com dor, estar... E quantas mulheres que não perdem emprego por isso? E o julgamento das outras pessoas, né? Porque muitas vezes até a outra mulher julga, assim, né? Então... E ela de novo, com dor, vai faltar. Ela começa já, uma semana antes, já dá a dica, não vai vir trabalhar. E todo mundo relativizando, né? E, doutor, qual é a porcentagem de casos que incluem a depressão junto com esses casos de endometriose? São altos? É alto. Não dá para dizer, assim, não dá para dizer o que vem antes, né? A endometriose, ou a depressão, a ansiedade, mas é uma doença que causa dor crônica. Qualquer doença que cause dor crônica tem uma chance muito alta de fazer transtornos de humor, né? Depressão, ansiedade, porque todo mês, você vivenciou isso, todo mês você sabe. E vai ainda com a contagem regressiva no calendário. Ali vai ser horrível.
naquela semana ali não vai dar. Você não sofre só aquele momento que você está com dor, aqueles dias de dor. Não. Você sofre o resto do mês todo, ou porque você acabou de sair de uma semana terrível de dor, tá por aqui, ou porque você já está na expectativa de que vai vir mais uma daquelas semanas. E, doutor, nesse sentido, você acha que o corpo inteiro ele pode sofrer uma dor que, teoricamente, seria só uma dor da região? Pode. Então, assim, o estresse, a ansiedade, realmente eles podem afetar... Porque dor é uma percepção muito individual. Pois é. A dor sempre é de verdade. Não existe dor de mentira. A pessoa sempre está sentindo... Se alguém te disser, eu estou com dor... Né? Se alguém me disser, eu sinto dor, quem sou eu para dizer que não está sentindo dor? E, eu tenho endometriose, eu sinto dor de cabeça por causa da endometriose. Não é diretamente a endometriose que está lá causando a dor na cabeça. Agora, o fato de ter dor pode sim. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais sensibilizada àquilo, a sentir dor. E a dor crônica, né? Durante muitos dor anos crônica, pode... E especialmente mulheres que usem algumas medicações, existem alguns tipos de medicamento para controle de dor que você vai ficando mais propensa a sentir dor. E que às vezes é inevitável, a pessoa tem que usar aquele remédio. Usou tudo, tem que usar determinada medicação e alivia a dor, mas você começa a ficar mais suscetível a sentir dor. E aí, doutor, o que faz nesses casos? Né? Porque eu acho que a primeira coisa que se deve fazer é talvez mudar um estilo de vida, né? A gente pode falar então agora um pouquinho sobre atividade física e alimentação, que eu acho que é o combo perfeito para quem tem endometriose. Mas depois, vamos primeiro falar sobre isso, porque depois eu quero entrar nesse assunto de que não adiantou. Daí o que a gente pode fazer, né? Mas o primeiro passo, quando uma pessoa chega no seu consultório, o que é? De mudança de estilo de vida. E a maioria das vezes, quando não adiantou, se vai ver lá o de início não foi feito. Que eu digo sempre que é o inegociável. Que é a atividade física. Que tudo tem algo inegociável. Eu tenho comparado ultimamente, às vezes, para as pacientes, a endometriose, logicamente não tem a ver, né? Tá. Mas não é a mesma coisa, mas comparo, por exemplo, com diabetes. É plausível uma pessoa que tem diabetes se alimentar como qualquer outra? Não. A gente sabe, né? Todo mundo sabe que a alimentação de quem tem diabetes ela é diferente. Ou a pessoa diz, o vô não pode comer doce, hein, vô, porque você tem diabetes. Uma criança já sabe. A endometriose é uma doença crônica, inflamatória, e a alimentação está diretamente ligada, no mínimo, à percepção dos sintomas. No mínimo é isso. Mas a gente já sabe que o tipo de alimentação favorece a ter mais sintomas, é considerado fator de risco para surgimento e piora da doença, então é inegociável. A alimentação é o ponto zero. Precisa sempre ter atenção e 99% das mulheres precisam mudar. Das mulheres que têm endometriose. Sim. Acham que estão se alimentando de maneira saudável e muitas vezes sim, se alimenta de maneira saudável, mas não para a endometriose. E a atividade física, que também, na pior das hipóteses, a atividade física vai diminuir a percepção de dor. O limiar de dor, pelo menos isso vai diminuir. Então, aquelas mulheres que fez de tudo e nada deu certo, volta. É quase certo que não fez tudo. Isso, porque rebobina, volta. Volta lá para o início. Peraí, o que é o tudo que você fez? Não, eu tomo anticoncepcional sem pausa, eu fiz cirurgia, eu tomo remédio de dor e nada. Tá, mas e a sua alimentação? E atividade física? Você tem ansiedade, depressão também por causa dessa dor. Você está fazendo acompanhamento, psicoterapia? O tratamento de doenças crônicas, assim, não tem como fugir, ele é multidisciplinar. Eu preciso dos amiguinhos me ajudando, né? E eu faço acompanhamento com a nutricionista e foi muito engraçado. Mas ela me passou uma dieta e depois ela me deu uma lista dos alimentos que eu poderia ingerir e os que eu deveria evitar por causa da endometriose. E aí lá no poderia ingerir estava vinho branco. E eu, meu Deus, eu fiquei muito feliz. Eu assim, doutora, eu não acredito que eu possa consumir vinho branco. Tá aqui na lista dos possíveis dela, mas não tá na tua dieta. Porque eu tinha que adaptar a minha dieta com ela. Eu quero esse vinho branco pra mim. Não é pra você ficar tomando vinho branco todo dia. Isso, não posso. É assim, se for escolher,
o branco ao tinto, mas não pode. Mas aí, isso que eu ia dizer, na minha lista dos evitáveis ali, que eu tenho que evitar, chá de camomila. Então, acho que alguém vai pensar que chá de camomila vai fazer mal. E ainda vai pensar assim, poxa, eu vou tomar um chá de camomila para dar uma acalmadinha. Para me acalmar, tá difícil de... E aí... Piora. Então, assim, eu tenho muita coisa da alimentação que eu sou ginecologista, eu não sei orientar. Sim, claro. Então, sabe quando que eu fiquei sabendo que chá de camomila ia piorar? Agora, acabou de me falar. Entendeu? Aí, por que ir para nutricionista? Por que eu encaminho para nutricionista? Porque é muito mais do que as orientações que eu vou saber. Com certeza. Né? Divide o prato em 4, sabe aquelas coisas? Sim. Não é. E é isso que é importante, as pessoas procurarem essa orientação, porque a gente acha, como você falou, a gente acha que está comendo coisa saudável, que não está prejudicando, né? Mas quem tem endometriose precisa de uma dieta onde, por exemplo, não se pode tomar um chá de camomila. Ou se tem que diminuir a carne vermelha. É muito específico. Eu sei que a carne vermelha, né, pode ser... que não faz bem para várias coisas, mas assim, não poder comer carne vermelha, quem tem endometriose, Só que a carne vermelha faz bem para muita coisa. Isso. Então assim, mas para quem não tem endometriose, não vou pode chegar e dizer não coma carne vermelha. Não toma chá de camomila. Não tome chá de camomila. A gente, culturalmente, nós temos uma alimentação que ela pode ser muito chocante, por exemplo, para quem tem endometriose. Mas é saudável. É uma alimentação saudável. Só que vai ter que diminuir. Mas eu sou apaixonado por churrasco. Que pena, vai ter que diminuir muito. Né? Claro que a nutricionista vai chegar a um ponto ali que ela vai dizer, você vai ter aqui, Isso. Até tanto. Beleza, não vou acabar com o teu maior prazer é comer churrasco. Mas é esse ajuste fino aí. Eu imagino que as nutricionistas tenham bastante dificuldade, às vezes, com o paciente, porque é um hábito de uma vida, né? Não, e alimentos como, assim, beterraba, brócolis, não pode, né? E a minha nutricionista uma vez falou assim pra mim, tu pode abrir mão de uma coisa eu posso te colocar na lista. Aí eu fiquei pensando, feijão ou chocolate? Feijão ou chocolate? Aí eu, feijão. Ela, feijão. Mas aí tu vai ter que fazer assim, tu vai ter que parar. E aí doeu mais você abrir mão do outro, né? E cada escolha é uma renúncia. Mas eu não ia conseguir ficar sem feijão, não ia. Então eu abri mão do chocolate. Eu vi uma vez o Jô Soares falando sobre um filho dele que tinha morrido, enfim, já um vídeo que muita gente já viu, ele contando a história do filho que era autista, estava numa livraria e pegou, 12 livros para levar embora, e ele disse, não, 12 livros não, escolhe aí 3, aí o menino pegou e largou, não, então não quero nenhum. E o Jô Soares ficou bravo com ele, achou que estava sendo mal criado, e aí o menino se justificou, não, mas porque aí quando eu escolho, eu sempre perco. Então eu não vou escolher, então não vou ficar sem nada. Você escolhendo chocolate ou feijão. Mas a alimentação... Mas eu fiz uma boa escolha. Eu acho que sim. Aí de vez em quando você come escondido chocolate. Mas o modo de preparar a alimentação é diferente, então assim... Quem tem endometriose, procure, então, nutricionista, porque realmente vai fazer muita diferença. Como eu disse, é o inegociável. A alimentação e a atividade física, ele vai determinar quem nós somos daqui a... No caso da mulher com endometriose, vai determinar quem vai ser ela no ciclo que vem. E para todo mundo, quem vai ser daqui a 5 anos. É o que a gente come, é o que a gente faz, é os nossos hábitos, né? E, doutor, no seu consultório, existem pacientes de todas as idades que te procuram falando sobre endometriose, ou cada vez mais pessoas novas aparecendo, ou não? Você não consegue mensurar isso? Hoje em dia, pessoas me procuram cada vez mais jovens, mas isso é o bom reflexo de se falar sobre endometriose. Não é que ela está surgindo mais cedo, é uma falsa percepção, às vezes, pensar, olha, agora tem mais, as mulheres estão, entre aspas, adquirindo isso mais jovens. Não, elas estão procurando ajuda antes, porque não tem mais aquela coisa em casa de dizer, é normal. Não,
as pessoas já estão percebendo que se estoura uma bolha da normalidade, então elas procuram mais jovens. Mas da primeira menstruação até próxima à menopausa tem pacientes chegando no meu consultório. Mas dá para já ter endometriose assim tão cedo, depois da primeira menstruação? Já começou a menstruar e já começa a formar? É menos comum. Mas pode ter. Certamente, ele é menos comum, mas pode. Infelizmente, tem descrições de casos de que antes da primeira menstruação tinha endometriose. E isso aí dá uma bugada na cabeça de quem publica, né? E até um tempo atrás, se acreditava que era somente após as menstruações que ia surgir a endometriose. Então, todas as teorias de como surge a endometriose partiu no pressuposto que dependia da menstruação. Hoje a gente sabe que pode surgir antes. E como eu digo às vezes, ou para pacientes ou para alunos, no futuro a gente tem compreensões diferentes sobre a endometriose hoje do que tinha há 20, 30 anos atrás. E a mesma coisa vai acontecer no futuro. Pode ser que a gente descubra que aquilo que a gente chama de endometriose para todo mundo não seja a mesma doença para todas. Pode ser que elas tenham diferenças. Porque por que o comportamento da endometriose para uma paciente é tão diferente da endometriose de outra? Isso. Será que a endometriose no ovário é uma doença? E a endometriose no intestino é outra? Com muitas similaridades, mas que sejam diferentes? Porque realmente o comportamento delas é diferente. Surgindo de forma diferente? Então, não sei. Hoje a gente não sabe dizer. Hoje a gente sabe o que elas têm de similar. E sabe que elas têm algo diferente, por exemplo. Mas é a manifestação diferente da mesma doença ou são duas doenças diferentes? Então, pode ser que a gente tenha respostas diferentes, mas como hoje a gente coloca tudo em um mesmo balaio, ela pode surgir ali nos primeiros anos da menstruação, eventualmente antes, o que é raro, né? Vamos deixar bem claro aqui. Como pode surgir, poxa, tive 3 filhos, nunca tive endometriose, agora eu estou com 35 anos e comecei a ter dor e tenho endometriose. Surgiu depois, né? Ela não tinha endometriose lá desde sempre. Então pode acontecer as duas coisas. Doutor, a dor está relacionada com o tamanho da lesão ou não? Não necessariamente. A endometriose ela não lê livro, né? Ela não lê lá no livro que quanto maior o tamanho da lesão, maior a dor. Infelizmente. Então tem mulheres com pouquíssimas lesões, com dores terríveis, e tem mulheres com muita lesão e com pouca dor. E é que aí entra aquilo que eu falei antes. A dor é uma percepção muito individual. Eu operei uma coisa bem interessante que aconteceu esse ano. Eu operei ano passado uma paciente, ela veio de Lages para cá para fazer a cirurgia. E ela não tinha dor, mas ela tinha infertilidade. Então, o motivo da cirurgia dela não foi a dor. E ela tinha muita doença. Ela tinha uma lesão grande no intestino, ela tinha lesão nas tubas uterinas, em ambas as trompas tinha lesão, nos ovários, enfim, tinha pulverizado na pelve dela um monte de lesão. E ela não tinha dor. Retirei todas as lesões de endometriose, a cirurgia foi uma cirurgia completa e ambas as trompas estavam com problema, então a gestação espontânea não ia ter mesmo, agora está no processo de fertilização in vitro. E ela voltou para mim tem umas 2 semanas. E aí, a minha pergunta para ela, como é que você está? Eu sei que dor você já não tinha. E aí ela, não, doutor. Eu tinha dor, só que eu não sabia identificar. Hoje eu posso te dizer que eu não tenho dor. Antes eu não sabia que tinha dor. Você vê como é uma percepção, a gente identifica aquilo que é o negativo ou não. O que é dor? Por que uma mulher tem um trabalho de parto insuportável e outra mulher diz que não teve dor ou que teve pouca dor? A mesma coisa aconteceu com as duas. A percepção. O que é algo negativo acontecendo com o meu corpo? É o teu cérebro dizendo, né? Se aquilo é ruim ou não. Essa mulher estava adaptada àquilo. Por isso que
qual é a relação do tamanho da doença com a dor? Pode não ser nenhum. E doutor, hoje em dia a endometriose, ela é de diagnóstico demorado, na sua opinião? Ainda é, infelizmente. E por quê? É negligenciado por todo mundo. Começa sendo negligenciado pela paciente, né? pela dona da doença, pela portadora, depois pela família, depois pelos profissionais de saúde e, infelizmente, às vezes chega até no especialista e considerar que aquilo é normal. Por sorte, né, hoje, em 2024, é muito mais incomum, é muito difícil o ginecologista se deparar com uma mulher com endometriose e não achar que aquela dor está além da normalidade. Mas já foi algo comum porque não se falava endometriose, nem mesmo no meio entre os ginecologistas. Então, isso vem diminuindo, mas ainda é negligenciado lá na base, né? A paciente achar normal, as pessoas que conhecem acharem normal, achar que aquilo ali é frescura, né? A família. Como é um fator de risco mulheres da mesma família terem endometriose. É um fator de risco. Então, imagine que a avó, vamos criar esse cenário aqui, né? A avó tinha endometriose, logicamente nunca descobriu que tinha, porque não se falava nisso, ninguém fazia, não tinha diagnóstico, passou a vida inteira assim. A mãe tem endometriose. Ouvia o que da sua própria mãe? Que aquela dor era normal, e ela se habituou àquilo, que era um martírio que ela ia ter que passar na vida, porque ela era mulher. A filha vai ouvir o quê? A neta, né, no caso. Poxa, tem a minha mãe e a minha avó dizendo, olha, sinto muito, minha filha, mas você é mulher, é assim. Eu levantava e ia trabalhar na tua idade. Para com isso. Isso aí é a juventude que é assim. E aí vai sendo negligenciado primeiro no seio familiar. E aí depois na escola, no trabalho, aí o médico generalista às vezes, é dor de barriga, isso aí é intestinal. E, às vezes até tem doenças, é comum, né? Doenças concomitantes. E aí leva lá 3, 4, 5, 6, 10 anos para ter diagnóstico. E doutor, e se não for pela dor, qual que é o prejuízo? Existe algum outro tipo de infertilidade também, né? Infertilidade, dor. Mas, então assim, se uma pessoa, por exemplo, essa sua paciente, se ela não tivesse tendo problemas para engravidar, a cirurgia seria indicada para ela sem dor ou é só um controle, um acompanhamento, alguma coisa nesse sentido? No caso dessa paciente especificamente, mesmo com lesão intestinal, a lesão intestinal dela ela não extrapolava a fronteira do inaceitável. Assim. Ela tinha... Mas pode ultrapassar, pode. E mesmo sem dor eu tenho... Quando que a gente vai fazer uma cirurgia para endometriose? Ou dor que não está respondendo ao tratamento, ou infertilidade, ou quem vai tá tentando engravidar, mas tem dor, ou seja, não dá para usar o anticoncepcional ou similares a ele para tratar. Ou quando há risco de que a endometriose prejudique o funcionamento de algum outro sistema, né? de alguma outra função do nosso corpo. O mais comum, função digestiva, do intestinal e função urinária. Se tiver risco de obstruir o intestino, precisa fazer cirurgia. Porque, por mais que seja uma doença benigna, não é câncer, não vai matar ninguém, você vai obstruir, aí pode, por uma consequência, trazer algo muito grave. Se tiver risco de obstruir o ureter, que é um duto, um canalzinho que leva a urina do rim até a bexiga. Se obstruir ele, o que vai acontecer? Aquele rim vai parar de funcionar. Mas tem outro. Tá, tudo bem, mas você vai deixar isso acontecer? Tem que fazer cirurgia. Outra situação, sempre que tem no intestino delgado endometriose, como é mais fácil obstruir o intestino delgado, porque vai gerar aderência, você tem que operar. Se tem endometriose no apêndice, tem que operar, porque é difícil diferenciar câncer do apêndice com endometriose. Então, são as situações onde a gente indica a cirurgia de uma doença benigna que não está atrapalhando a vida dela. Não está atrapalhando, mas pode se transformar em algo catastrófico dali a um tempo. Então, aí eu opero. Essa paciente, ela tinha uma lesão grande no intestino, mas o risco de obstrução era muito pequeno. Então, ela não teria indicação de cirurgia se ela não estivesse tentando engravidar. E, doutor, quando faz a cirurgia,
nos casos que você retira toda a lesão, quem quer engravidar, claro, né? Você falou de retirar as trompas, enfim. Mas se for só de retirar as lesões, aumenta significativamente a chance da mulher engravidar? E por que isso acontece? Aumenta. Alguns fatores, né, podem estar envolvidos. Por exemplo, a obstrução de uma trompa pode ser motivo de não conseguir engravidar. Endometriose no ovário pode estar prejudicando as ovulações. E, além disso, a endometriose ela libera dentro da pelve, né, dentro da barriga da mulher, uma série de substâncias inflamatórias, né, citocinas pró-inflamatórias, enfim. Isso pode prejudicar a qualidade do óvulo que vai ser fecundado. Porque quando uma mulher ovula, diferente do que todo mundo pensa, saiu do ovário um óvulo e foi para a trompa. Às vezes a gente nem pensa nisso, né? Mas para quem já pensa nisso, não é que está grudado no ovário e pulou lá para dentro. Ele rompe um cistinho do ovário, o óvulo cai na barriga e aí vai migrar para a trompa. E aí cai num ambiente completamente... Tá horrível, muito hostil, né? Cai num Chernobyl ali. Exatamente, aquele óvulo cai num lugar que é hostil demais, então a qualidade dele pode ser prejudicada. Então, esse é a principal endometriose envolvida em infertilidade não é nas trompas. É a endometriose que não está obstruindo nada, mas ainda assim a mulher não engravida. Por quê? Muita inflamação. Por causa disso, exatamente. E doutor, a endometriose, quando a gente vai falar o que ela é, eu sei que essa pergunta a gente já devia ter falado lá no começo, mas eu queria que você explicasse mesmo assim, o que é a endometriose se a gente for ver visualmente? É uma aderência? É algo, os órgãos vão se juntando, vão se colando? Eu queria que você explicasse de uma forma bem objetiva para as pessoas entenderem. É porque ela tem, como eu falei antes, ela tem várias apresentações, comportamentos diferentes, né? Tá. Mas vamos pensar nessa aí, de que faz aderências e tal, no intestino. Ela pode formar nódulos, cistos, mas ela é como se fosse uma cola, digamos assim. Não é a aderência, não é estar grudado uma coisa na outra, mas a cola que faz uma coisa estar grudada na outra. Aquela cola ali não é uma cola, às vezes as pessoas vão pensar que é uma... não é cola, não gente. Não é uma cola, mas ela é formada primeiro por células que deveriam estar lá dentro do útero, que é chamado endométrio, por isso que chama endometriose. E ele se desenvolve por algum motivo fora do útero. E quando ele está se desenvolvendo lá, ele proporciona isso, de começar a grudar as coisas, né? O peritônio, que é uma membrana que envolve os órgãos, começa a se retrair, aí ali perto está passando o uretero, o canalzinho da urina ali, aí ele começa a grudar ali, aí tem o intestino, gruda, ele vai proporcionando isso. Então, eu nunca tinha comparado com isso, mas é como se ele fosse a cola que gruda as coisas lá dentro. Isso é endometriose, a grosso modo. Mas a explicação exata do que é aquilo, as células que deveriam estar só dentro do útero, se desenvolvendo fora. E aí o fora do útero é em qualquer lugar, mas principalmente na pelve. Doutor, a cirurgia hoje, ela é segura? Sim, segura. Toda cirurgia tem os seus riscos. Então vamos, o que é uma cirurgia segura? Uma cirurgia segura é a cirurgia bem programada, cirurgia feita por uma equipe bem treinada, que esteja habituada a operar endometriose. Então, não existe a especialidade, sabe? Eu sou especialista de endometriose. Às vezes até a gente fala isso para ficar mais fácil de compreender, mas não é uma especialidade, mas tem que ter o hábito, treinamento, estudo daquilo para tratar. Então, a cirurgia segura envolve isso também. Boa programação, bom treinamento da equipe, materiais adequados, hospital que tenha a estrutura adequada para fazer e uma cirurgia que seja minimamente invasiva. Ela é segura em comparação com uma cirurgia que era feita há tempos atrás. Ela envolve riscos, claro que sim. Sim. Como tudo envolve riscos, mas quando você tem uma indicação de cirurgia, olha, para melhorar isso, o melhor caminho é a cirurgia. O médico já colocou na balança de risco e vantagem. O que é mais? Tem de risco e benefício da cirurgia?
Ela tem mais benefício que risco? Então, cirurgia. Ela é segura se comparada a não fazer, é segura se comparada a uma cirurgia que era feita no passado. No passado você diz porque os cortes, a forma de fazer é diferente? Porque hoje é tudo por vídeo, né? Mas não só por isso, Não? sabe? Lógico, a cirurgia tá. aberta hoje é um sacrilégio na endometriose. Situações extremamente... A exceção da exceção da exceção vai ser feita aberta a cirurgia. Então, mesmo isso, ela é mais segura porque ela é feita por vídeo, feita com técnicas minimamente invasivas, mas também o que a gente faz lá dentro. A forma de A te forma retirar de a lesão? fazer a cirurgia. Quando eu comecei a me treinar, me especializar nisso, isso já tem mais de 10 anos. Sempre que ia para simpósios internacionais ou conversas, sempre se falava preservação de nervos. Hoje a gente tem que pensar na preservação de nervos. Era algo que precisava ser repetido para os especialistas. Cuidado com tal e tal nervo em tal localização, porque ninguém pensava naquilo. Hoje é trivial. E tem que preservar nervo, é lógico. Nem faz a pergunta. Não é lógico que tem, mas se a gente voltar 15 anos atrás, tinha muito especialista em endometriose que pensava, eu preciso tirar a doença inteira. Onde? Aqui. E se tiver um pedaço daquele, tem do outro lado o nervo. Tira também. Tira, tem que tirar. Ou se voltar 20 anos atrás, e o nervo? Faz o que esse nervo? 20 anos atrás nem operava endometriose, eu acho. Operava, claro que operava. É que esse nervo, especificamente, que eu estou falando, mais comum, tem um plexo, um enraizamento, entre aspas, de nervos na pelve, chamado plexo hipogástrico. O nome é difícil, mas para explicar, imagine um monte de fiozinho de cabelo que eles parecem uma coisa besta. Só porque eles que fazem a bexiga se contrair, eles que fazem o intestino se contrair. E se você não olhar direitinho aquilo ali, você acaba levando embora ele na cirurgia. Hoje a cirurgia é segura porque quem trabalha da maneira correta com endometriose, ele começa a cirurgia pensando, eu preciso começar a cirurgia vendo o ureter, eu preciso começar a cirurgia vendo o nervo hipogástrico, que mais lá embaixo onde está a doença vai fazer essa ramificação. Eu preciso separar o intestino, eu preciso cuidar disso no ovário. Já parte do, o checklist, igual quando a gente vê filme o piloto do avião fazendo o checklist. Sim. Liga isso, liga aquilo. É o checklist da cirurgia, começa assim. Há um tempo atrás, não. Então, hoje ela é mais segura por isso. Doutor, a endometriose, depois de uma cirurgia, ela pode voltar? Infelizmente, pode. É uma doença crônica? É uma doença crônica. Você falou antes, eu tinha, depois você corrigiu para eu tenho. E toda mulher com endometriose, ela deve pensar dessa maneira. Eu tenho endometriose. Mesmo que ela está tratada, está sem dor, engravidou, não sente mais nada, não é que ela tem que sair, né? Usando uma fitinha da endometriose. Não é que seja isso. Mas é a consciência. Eu tenho endometriose. Por exemplo, eu tenho endometriose, eu não vou comer o brócolis, né? Eu não vou tomar o chá de camomila. Por quê? Mas não é gostoso? Mas eu não preciso dele e eu tenho endometriose. Eu tenho diabetes, mas estou bem controlado, fiz cirurgia bariátrica, meus níveis de açúcar estão ótimos. Então eu posso comer chocolate? Não. Por quê? Não, porque eu tenho diabetes. Isso. Eu estou falando de uma área que eu não trabalho, pode até ser que se considere cura de diabetes, mas enfim, deu para entender, né? Isso. É uma doença crônica. Então ela pode voltar depois de uma cirurgia, ela pode persistir depois de uma cirurgia e ela pode surgir depois de uma cirurgia que não era da endometriose, logicamente. Então, tirou o útero, não tinha endometriose, pode surgir endometriose depois? Pode. É menos comum porque costuma ser uma idade mais avançada ali que tirou o útero, já tinha 35, 40 anos de idade, a chance é menor.
pode voltar depois de uma cirurgia? Pode. A cirurgia foi primorosa, feita pelo melhor cirurgião do mundo, tirou tudo, mas assim, merecia uma foto para colar em casa da cirurgia. Pode voltar depois? Pode. Por quê? Por motivos que a gente não conheça, sabe, como surge a endometriose, a gente não consegue responder ainda todas as perguntas. Então, se aquele motivador de surgir endometriose continuar existindo, que aí a gente não conheça, pode voltar. Então, pode voltar a endometriose. E pode persistir. Pode persistir ou porque tinha uma lesão tão pequena que não foi possível ver durante a cirurgia, e essa é a melhor das hipóteses, ou pode persistir intencionalmente. Olha, se aqui vai ser tão arriscado tirar essa lesão de endometriose em tal lugar, que é melhor deixar ela e tentar seguir um controle clinicamente. Ou a pior das hipóteses persistiu a doença porque não tiraram intencionalmente, ou era uma equipe que nem sabia lidar com endometriose e ficou lá a doença à mercê de proporcionar sintomas para a mulher. A maioria das vezes é persistência de doença, mas quando é feita por uma equipe bem treinada, ou persiste porque era muito arriscado, ou porque eram lesões muito pequenas que se proliferaram. Doutor, para a gente encerrar, que já está chegando o nosso tempo, uma coisa que eu acho interessante a gente falar, porque assim, muitos adolescentes, eles já, como a gente conversou, né? Já começam com uma cólica, já começa com uma dor. É importante ir no ginecologista para começar a investigar, mas nesses casos, talvez não vá precisar fazer uma cirurgia numa adolescente dessa, né? Mesmo que tenha endometriose. Cessar a menstruação pode ser um caminho? É o único caminho? Tem outros caminhos? A importância de descobrir cedo, primeiro, para saber que tem. Tá. Consciência é importante. Consciência e se preparar para os anos, mesmo que controle todos os sintomas, para se preparar para quando for tentar engravidar, para aí não ter frustrações, surpresas, né? E para ganhar anos de qualidade de vida, né? E aí, medicação, alimentação, a atividade já muda lá na adolescência, daí você já vai criar esses hábitos adequados mais cedo, usar medicações para controle de dor e bloquear a menstruação é um tratamento hormonal e ele é algo basal. O ideal é fazer isso. Não é que é para não ter sangramento. Não necessariamente o sangramento seja o problema, mas lembra que eu falei antes na conversa sobre aqueles picos de hormônio? A ideia é usar o medicamento para não deixar ter aqueles picos de estrogênio, para não ficar estimulando focos que já surgiram a causar mais e mais e mais e mais sintomas. E indiretamente pode ajudar a não permitir que ela cresça e se prolifere tanto. Não é o objetivo. O objetivo do tratamento hormonal, de bloquear as menstruações, como você falou, é não ter sintoma, qualidade de vida. Mas indiretamente pode ajudar nesse controle de, quem sabe, diminuir a velocidade de progressão. E nas mulheres que fizeram cirurgia, é indicado para diminuir a chance de voltar à doença. Mas é com anticoncepcional? Qualquer anticoncepcional. Porque tem gente que não quer tomar, né? Anticoncepcional. Tem. Aí não querer, uma coisa é não querer tomar, outra coisa é não saber que é uma opção. Eu escutava também muita gente falando, os mais antigos, que assim, não pode não menstruar, né? Tipo assim, como se sei lá, tem que sair, né? O sangue vai ficar velho dentro de você e vai... Eu escutei muito isso. Então, também não tem nada a ver. Nada a ver. Não menstruar, quando você não problema. menstrua porque está usando um anticoncepcional continuamente, na verdade você não está produzindo aquilo que a gente chama de menstruação. Mas olha só como é que pode, né? Antigamente se dizia isso, mas também antigamente as mulheres menstruavam muito menos. Vou usar o exemplo da minha falecida avó, que teve 15 filhos. Começou a ter filho aos 16 anos de idade. Quando não estava grávida, estava amamentando. Quando parava de amamentar, ovulava e engravidava. E passou assim uma parte considerável da vida reprodutiva dela. Quanto que ela menstruou e quanto que uma mulher hoje menstrua? Ela menstruava muito menos. E aí, faz mal não menstruar?
Doutor. Então, assim, bom... É um dilema, né? Você deixou muitos dilemas hoje aqui, né? Muitas perguntas. Mas, assim, eu acho que a nossa entrevista foi muito interessante, né? Muito produtiva. Obrigado. Eu te admiro muito como profissional, né? A gente conversou um pouquinho antes da entrevista. Acho que está fazendo um excelente trabalho e refletindo, né, nas áreas, enfim, todas as áreas a gente conversa. Todo mundo elogia muito o seu trabalho, então quero aqui deixar, né, registrado. Vou sair com o ego inflado daqui. Mas isso é importante, né? A gente enaltecer o trabalho das pessoas que estão fazendo um bom trabalho aqui na cidade. E eu sei que ficou muitas outras dúvidas, né? Mas eu acho que a gente conseguiu esclarecer alguns pontos que pelo menos pode acender uma luzinha para quem está assistindo a gente, se está com alguma dor, se conhece alguém que está com alguma dor, ou enfim, ir no ginecologista de rotina, né? Fazer os seus exames. A gente falou dos miomas também. Eu acho que isso tudo fica de mais importante da nossa conversa. É melhor descobrir que não tem dor, investigar e não tem endometriose ou não tem endometriose grave do que ficar uma vida inteira achando que aquilo lá que está acontecendo é normal, né? Uhum. Mas, poxa, que bom, ouvir isso que você me falou é muito gratificante, né? É o pagamento que não tem cálculo, mas... Isso que você nem é tão bom de cálculo? Como você falou. Eu até gosto, mas então eu não sou muito dos melhores, né? Tá. Mas o importante é a gente falar sobre doenças como a endometriose, que tem tanto tabu, tanto, né, se fala tão pouco, ainda mesmo que hoje a gente fale mais, é justamente isso. Botar a conversa na mesa do almoço da família, sabe? Para não ter essa negligência lá do início, que infelizmente ainda demora para diagnosticar, porque banaliza os sintomas importantes. Então, falar sobre, como às vezes nos vídeos que eu falo ali, eu sempre digo assim, espalha a notícia, não é que eu quero que espalhe a minha cara nos lugares. Pode até ser que eu queira isso e não perceba, mas é porque falar sobre problemas ajuda a diminuir problemas, né? Não é a gente ficar, sabe, colocando em pedestal dor, doença, é porque quando a gente fala de problema, é aquela história, vamos falar sobre o elefante que está na sala. É a informação. É a informação. Doutor, muito obrigada então, tá? E a gente marca outros videocasts pra gente continuar nossa conversa. Mais. E o Viva Saúde fica por aqui. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês. Quinta-feira que vem, às 20h30, pela UniTV, a gente tem um novo encontro e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero vocês.